Mas é igual a Hannah falou, depois que você entende um pouco o básico do básico, você já consegue fazer muita coisa. Então, por exemplo, cara, só de você conseguir deixar o botão no meio da página, só com isso você já consegue fazer muitas funcionalidades. Por exemplo, você consegue criar uma página de login. Eu cheguei aqui, por exemplo, eu fiz uma página de login e, tipo assim, foi minha primeira experiência e, assim, eu consegui fazer em, sei lá, 2 horas eu consegui fazer uma tela de login completa. Então, assim, é aquilo, você tendo minimamente a lógica de como você vai fazer, como você vai aplicar, você consegue fazer uma aplicação assim. Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast por aqui. Você que nos acompanha deve estar se perguntando aí o que os caras estão fazendo, que lugar é esse? Galera que nos vê pelo YouTube. Quem está nos ouvindo não está entendendo nada, está no mesmo lugar, né? Não muda nada, né, para quem está ouvindo. Mas se ficar curioso, entra lá no YouTube, dá uma olhada em vídeo. Hoje a gente está gravando aqui na sede da TreeMind e também do Masterboard. Esse espaço aqui é um espaço novo. Era um jardim de inverno aqui, continua sendo um jardim de inverno, vai? Talvez, tem umas plantinhas aqui ainda, não te dá umas plantinhas. Botamos uns móveis legais aqui e se tornou um deck. E a gente falou, porra, por que não gravar um podcast num espaço como esse, né? Então estamos chegando no final do ano, dando uma ajeitada, já deixando a nossa sede aqui com uma cara ainda mais moderna para o ano que vem. Então resolvemos gravar um podcast aqui. E o assunto de hoje foi pedido por algumas pessoas alguns colegas nossos, inclusive alguns clientes, alguns ouvintes nossos, para explicar um pouquinho sobre essa questão da tecnologia, como é que a gente desenvolveu. A gente vai contar, inclusive, vou dar um spoiler aqui, que o nosso software ele partiu de algo que a gente fez em uma semana. Não sei se vocês sabem disso, acho que já contamos, né? Na época o nosso MVP, que foi basicamente colocar o WhatsApp, né, um bot dentro do WhatsApp, foi uma semana, foi 7 dias. Né? Eu vou contar essa história depois para ficar fácil. E a gente só conseguiu fazer isso por causa de algumas características que a gente foi desenvolvendo. Então uma delas, por exemplo, é usar uma linguagem que é super fácil, que é o low code, que é uma linguagem que você não precisa ser desenvolvedor. Então você, sei lá, um advogado, o cara é um marqueteiro, nos acompanha, ele consegue codar. Os caras foram, minimamente esforçados, vai. Fizer um cursinho lá no Sem Codar, não, como é que é o nome? A comunidade? Comunidade Sem Codar, ele consegue fazer um software. Então a gente vai explicar um pouquinho dessa lógica, destrinchar um pouquinho dessa questão do software. Mas não é para você sair daqui, se tornando um desenvolvedor, não. É para você entender como, esse é o principal objetivo do podcast. Como é que você pode resolver vários problemas que eu tenho certeza que você tem, dependendo do nível que você está no teu negócio, da maturidade do teu negócio, de processo, de juntar coisas, assim, sabe? Ou tarefas que você faz manualmente. Pensa comigo, que tarefa que você faz hoje que poderia ser uma IA fazendo, ou um robozinho fazendo, ou um software fazendo. Que softwares que você tem hoje que você precisa fazer manual em um lugar, depois para, ou de uma planilha faz na outra. Tudo isso é possível integrar, é possível fazer automatização. Né? Então é o que a gente... Palavras do momento, né? Automatizar a inteligência artificial. Então a gente vai desmistificar um pouquinho, tentando te fazer entender como é que você coloca isso na prática. Combinado? Então eu trouxe 2 gênios aqui do desenvolvimento para me ajudar. Hannah Montana, né, mais conhecido como Hannah Montana. Seja bem-vinda. Hannah Montana, Hanna-Barbera, obrigada. Tá tranquilo? Tô um pouquinho, mas primeiro podcast. Tá bom. E o Rodrigo Superbi, também primeira vez. E aí, tranquilo? Boa? Vamos entregar valor? Bora. Não tem nada que vocês não possam falar, pode contar todos os segredos, absolutamente todos, tá? Que é para gerar valor mesmo, o pessoal poder aprender. Beleza. Cara, a primeira coisa que eu queria que vocês dessem, nas palavras de vocês, o que é um low code? Para quem nunca ouviu falar, o que é um low code? Basicamente, né? Pode até contar que a gente usa Bubble e tal, né? O que é a diferença de um Bubble para um software com código, porque é aqueles códigos que ninguém entende, complexo pra caramba, que vocês entendem, que vocês estudam isso. O que é um low code? Por que o negócio é muito mais fácil? Por que eu falei que é mais fácil? Qual é a diferença? Conta aí, Rodrigo. Então, na realidade, a diferença do low code para o código, aquele código raiz bem estruturado que a gente vê, é que o low code ele é bem mais intuitivo. Então você consegue fazer, por exemplo, eu sou uma pessoa que, primeiro contato que eu tive com o Bubble, assim, você tendo um conhecimento minimamente de lógica de programação, algo assim, você já consegue fazer uma automação, sim, top. Você só precisa conhecer um pouco de lógica de programação. Já quando você vai fazer um software, que é aquele código bem codadão, aquele bem estruturadão, você tem que saber realmente daí sobre a linguagem. Aquele código é o famoso assim, putz, deu uma vírgula, quebra o código inteiro. Ali no Bubble é bem mais fácil, ele é bem mais visual e para mim essa é a principal diferença. Com o Bubble fica bem mais fácil e você não precisa quebrar tanto a cabeça para fazer um...
Qual que é a desvantagem, na tua opinião, Hannah, de usar um Bubble e não fazer um código, porra, puro mesmo, assim, sabe? Usar um C, um Python, whatever. Pelo que eu entendo, quando você coda, o teu aplicativo ele fica mais leve, ele fica mais solto, ele não fica tão pesado e você não chega... É muito difícil você sobrecarregar um site que ele é codado. E sem falar que arrumar também fica um pouco mais fácil ali. Agora, quando você usa o Bubble ou algum outro aplicativo que é no code, ele sobrecarrega dependendo de alguma integração que você faça. Se você faz muita coisa dentro desse aplicativo, ele não suporta tanto assim. Claro, ele quebra um galho, ele consegue bastante coisa, faz integração, ele consegue se conectar com outros softwares, mas ele não tem uma resistência tão grande quanto codando, né? Igual o Rodrigo falou, mas se você tem a lógica de programação, você consegue, nossa, validar uma ideia muito legal e vai longe. Tem muitas empresas... Sabe o que me lembra para ficar fácil, que ainda, nunca ouvi falar, não entendi nada? Sei lá, WordPress. WordPress é uma plataforminha, né, de site, é mais conhecida, né? 80% dos sites do mundo usam WordPress. Então, código aberto, basicamente são os bloquinhos, né? Elementor, por exemplo, é uma que usa, né, a base de WordPress. Segundo, que é conhecido também, é o Wix. Então, você faz aquele arrasta e pum, faz algo, né? Tipo uma analogia para algo físico, um Lego. Vai conectando, né? Então, peças de Lego. Pô, isso aqui, sei lá, é um botão que eu posso colocar dentro do meu app, né? Inclusive o Bubble permite fazer app, né? Correto ou não? Então, legal. Então, isso para ficar fácil, você que, né, não é de tecnologia como eu, que não sou um expert como eles, fica fácil de entender. Então, o low-code ele permite, você acaba arrastando, você pega um bloco e aí fica fácil fazer o botão. Só que tem um pouco mais de código ali, que é o que a Hannah falou, não está tão limpo assim. Então, ele tende a ficar mais pesado. Então, esses são os desafios que a gente acaba tendo que vencer no decorrer, certo? Boa. E aí você falou um negócio que é uma das coisas, né, que é a velocidade. O que mais tem de benefício usando low code, assim, né? Que vocês chegaram e tiveram que aprender, né, se desenvolveram, ramparam super rápido. Por exemplo, quanto tempo levou para vocês ramparem e o que vocês veem de principal benefício usando low code, assim, além de rapidez? Cara, ele é muito bom para você validar uma ideia e escalonar uma ideia. Ele é muito mais rápido do que se você fosse codar. Se você fosse codar, você precisaria de alguém para o front, você precisaria de alguém para o back, você precisa de alguém para mexer no teu banco de dados, você precisa de alguém para integrar tudo. Então seria uma equipe muito maior. Eu acho que seria muito mais caro também, porque você ia precisar de diversos profissionais. Um full stack, por exemplo, é muito caro. Então, e aqui não. Aqui a gente sabendo a lógica de programação, igual o Rodrigo falou, do front, como funciona um front, como que é um padding, como que você coloca aquele botão no meio da página. E você sabendo a parte do back, também a lógica, quando eu clicar naquele botão, o que eu quero que o cara faça, o que eu quero que o aplicativo faça? Armazene no banco de dados o nome do login daquele usuário. Então, você sabendo essa lógica, é muito mais rápido de aprender do que codando, porque para codar você vai precisar saber HTML, dependendo do que você... CSS, você precisa saber uma quantidade de linguagens muito maiores do que só o Bubble. Quanto tempo você levou para dizer assim, cara, agora entendi? Ainda não cheguei aí. Não, mas sim, você já está aqui há um tempo, mas que você fala assim, cara, agora já consigo quase sozinha seguir aqui os caminhos, já entendi mais a lógica, assim. Quanto tempo levou? Aí eu acho que uns 3, 4 meses, assim. 3, 4 meses. Dá para fazer um front legal com 3, 4 meses. O front eu acho um pouco mais fácil, para mim, pelo menos para mim é um pouco mais fácil. Mas o back-end ainda demora um pouquinho para pegar, para engatar. Complexo, né? É um pouquinho mais complexo, assim. Ele é igual, mas ele não é a programação. Mas eu demoro um pouquinho mais a parte do back ali. Não sei você, Rodrigo, quanto tempo você acha? Eu particularmente, para mim, assim, começar a fazer coisa sozinho foi também uns 2 meses e meio ali, 3 meses. Mas é igual a Hannah falou, depois que você entende um pouco o básico do básico, você já consegue fazer muita coisa. Então, por exemplo, cara, só de você conseguir deixar o botão no meio da página, só com isso você já consegue fazer muitas funcionalidades. Por exemplo, você consegue criar uma página de login. Eu cheguei aqui, por exemplo, eu fiz uma página de login e, tipo assim, foi minha primeira experiência e, assim, eu consegui fazer em, sei lá, 2 horas eu consegui fazer uma tela de login completa. Então, assim, é aquilo, você tendo minimamente a lógica de como você vai fazer, como você vai aplicar, você consegue fazer uma aplicação assim, top. Não vou falar bem robusta, porque bem robusta você leva tempo, mas você consegue fazer algo minimamente ali que consegue caminhar sozinho. Top. E tem muita coisa orgânica já, né? O próprio low code já possibilita, né, de maneira fácil, se plugar com WhatsApp, plugar com GPT, então nem sempre você precisa ficar codando, né, ou dentro da própria estrutura do Bubble ali, né? Porque quando a gente fala low code, a gente está falando de baixo código, né? Pouca coisa de código, né?
O que a gente usa é Bubble. Existem outras ferramentas. Estou tentando lembrar o nome da outra aqui. Butterflow. É o Waterflow que disponibiliza o código ou não? Tem uma que eu acho que é o Waterflow, que disponibiliza o código, né? Que é uma desvantagem frente ao Bubble, né? Mas a Hannah comentou algo que é muito bacana. Então, para quem está pensando, por exemplo, nós nos posicionamos como uma startup, uma empresa de software. Então, como a gente não vinha desse mercado, qual foi a decisão? Pô, vamos tomar a decisão de fazer algo rápido e que seja fácil, o caso, inclusive, jogar fora. Então, isso é chamado no mundo de startup de MVP. Roda MVP, joga rápido, por quê? Porque vai mexer muito. O software que a gente tinha a primeira versão já foi jogado fora, sei lá, 4 meses depois, né, que ele foi lançado. Hoje nós já estamos, a gente fala em V2, mas estou para te falar que com todos os movimentos que eles fizeram agora de UX, nós já estamos na V3, né? Isso em 12 meses. 12 meses não, 11 meses, vai. Então é muito rápido. Agora, uma parada que mais me encanta, assim, né, para deixar, acho que é a mensagem que é mais importante. Se tivéssemos que fazer exatamente isso que a gente faz hoje em código, a gente teria pelo menos, posso garantir, tá, em pessoas 5 a 10 vezes mais caro em termos de investimento e em tempo a mesma proporção. É muito tempo. Pensem em alguma coisa que vocês fizeram que foi complexo, pode ser em front, pode ser em back, tá? Eu vou dar um exemplo que eu gostei pra caramba, que eu dei spoiler no começo, tá? Quando a gente fez a primeira versão, foi muito massa, porque a gente queria automatizar processo aqui dentro, né? Automatizar principalmente a parte de atendimento. Então isso faz mais ou menos um ano. Estamos gravando aqui em 14 de novembro. Então a gente queria automatizar o atendimento. Foi quando começou, o GPT pegou e tal. Pô, cara, vamos botar o GPT para atender. Então fomos atrás das empresas de bot no mercado. Então contratamos algumas das empresas maiores do mercado. Não vou falar não para não expor os caras aqui. Mas foi horrível a experiência, porque essas empresas estavam migrando do bot tradicional, que a gente chama que é o bot estático. Ah, aperta 1 para aquilo, aperta 2 para isso, blá, 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 que é chato pra caramba, né? E aí chegou a IA, e a IA não precisa fazer isso. A IA, ela interpreta e passa para a próxima ação. Daqui a pouco nós vamos falar de IA, como é que ela funciona. O que aconteceu? A gente tentou fazer. Cara, nós ficamos aqui 3, 4 meses trabalhando, batendo, botamos gente inteligente para fazer. O cara dava pau pra caramba. Estresse. Foi um período mais ou menos como esse, assim. Lembro exatamente, há um ano atrás, dando pau pra caramba. E a gente botando, cliente para dentro e fazendo qualificação e tal, e o pau torando. Cara, mais ou menos ali vai, dia 10 de dezembro, quer saber de uma coisa? Desliga toda essa merda, para, que isso aqui a gente ficou ali uns 2, 3 meses se batendo, né? Sabe quando os olhos parecem que não vai? Falei, Piazara, vamos relaxar, tá acabando o ano, né? Deixa isso aí para trás, vamos fazer manual até o final do ano. E quando voltar, combinei, sentei com a galera, vamos desenvolver o nosso próprio software? Bora. Cara, saímos de férias e voltamos. Quando a gente voltou, a gente fez uma semana. Os meninos não sabiam fazer, era a primeira vez, óbvio. Fórum, comunidade sem codar, foram entendendo, fazer as integrações. Em uma semana eles botaram MVP. Óbvio que aí vem a premissa um pouco do empreendedor e da característica de startup. Era bonito? Não. Era perfeito? Não. Estava funcionando perfeito? Não. Estava dando para algumas coisas? Sim, como sempre. Mas é melhor você lançar. Você lança o que está pronto, entendeu? Aquilo que você já tem. É aquela história do feito melhor que perfeito. Então, isso para mim foi uma das coisas mais assim, marcantes até hoje. O que nós fizemos, para definir, para passar bem a lógica? Nós fizemos um front, basicamente, né? Então, nosso software é o meio do caminho, para ficar fácil. Então, que é em Bubble aqui, né? Em low code, para ficar lógico aqui, tá? Então, o que ele faz? Ele basicamente bate lá no WhatsApp e diz assim, WhatsApp, posso receber conversas aqui dentro do meu software, ao invés de cair num número de WhatsApp? Então, a gente usou a API oficial, né? Que é o ABA lá, que eles chamam, o ABA, né? Que eles chamam, né? Então, bate lá, o WhatsApp libera pra gente, como se fosse uma pontezinha, né? Eu gosto de pensar que é o macho e a fêmea aqui, né? Fizemos a API com eles. Boa. E fui lá no GPT do outro lado, falei, GPT, tudo bem eu levar essa conversa para você, e aí eu te dou um prompt aqui, você responde para mim? Não, tudo bem, me conecto aí com você com tranquilidade. Então a gente fez o front, basicamente. E aí isso acontece em uma fração de segundos, né? Isso eu estou falando de maneira simples, mas para quem está ouvindo. Então legal, chega um WhatsApp, ao invés de chegar no aparelho celular, né, do nosso cliente, chega no nosso software, chega uma mensagem. Oi, tudo bem, Rodrigo? Pego automaticamente aquela mensagem, tipo ping-pong, né? Bato lá no GPT. O GPT fala, o que você quer que eu faça com isso? Aí vem a estrutura de prompt. Então eu quero, esse cara que está vindo aqui, ele está vindo para essa finalidade. Então agora devolve a mensagem para ele, com base na estrutura, né, que a gente colocou lá, as orientações que a gente deu. Então ele fica batendo essa bolinha. E aí volta do GPT, passa por nós, a gente manda para o WhatsApp, o WhatsApp volta para a gente e assim vai. Só que numa fração que a gente não consegue perceber que é numa fração de segundos. Faz sentido ou não? Mas o que me chama a atenção, cara, é fazer isso em uma semana. É bizarro, é muito rápido. Startup não se lança em uma semana, sabe? O MVP é realmente muito rápido, foi bem legal.
qual feature, enfim, qual função que vocês fizeram que mais chamou atenção por velocidade e por nível de complexidade? Assim, o que você escolheu aí, Rodrigo? Cara, a gente já desenvolveu várias coisas, mas eu acho que uma última bem legal que a gente fez foi a questão da troca de bot pelo contexto. Isso aí eu achei muito legal, eu tive a oportunidade de participar desse projeto, que é basicamente o seguinte: você manda uma mensagem para a IA, você fala, por exemplo, oi IA, quero comprar um carro. Cara, a IA ela já vai entender isso e ela vai jogar esse primeiro bot, seria um bot, digamos, como se fosse uma secretária, ele vai receber isso e vai jogar para o bot vendedor. Então vamos supor, eu estou interessado, sei lá, num carro da Volkswagen, por exemplo. Esse bot ele vai entender e ele vai jogar para um vendedor que é outro bot, só que só da Volkswagen. E isso aí para mim foi muito incrível. Tipo, senão eu chego lá e falo, não, ó, agora eu quero comprar um carro da Fiat, por exemplo. Esse bot ele vai entender esse contexto, ele vai jogar para um outro bot específico só nisso. Isso aí para mim assim é algo que, cara, eu acho que se eu fosse fazer em qualquer outro lugar, talvez demoraria, sei lá, tipo, meio ano para você fazer, e aqui a gente conseguiu fazer em, sei lá, um mês e meio, a gente conseguiu implementar. Isso aqui depois a gente vai falar, são os níveis que a gente vai avançando, né, em termos de IA, né? Exato. E você, Ana, o que você escolheu aí como mais? Acho que eu não escolhi especificamente sobre A, mas foi mais o dashboard, que a gente construiu um dashboard e a gente precisou de chamadas API. Para quem não sabe exatamente uma API, quando eu estava estudando sobre API, eu vi uma analogia muito legal. Você vai no restaurante e você pede para o garçom e o garçom leva para a cozinha. O garçom é a API, você é o software e a cozinha é o outro software que quer se conectar. Então, a API vai ser o garçom. Isso me ajudou muito a entender o que era uma API quando eu estava estudando. Então, para a gente montar o dashboard, a gente precisou de várias APIs para a gente puxar o saldo do cliente, para a gente puxar as informações da campanha. Não foi bem sobre IA, foi mais sobre API. Para mim, foi uma das coisas que eu achei mais legais, assim, que eu aprendi bastante sobre API. E demorou também mais ou menos em torno de um mês até fazer o front, fazer as chamadas de API. Mas isso teria demorado muito mais tempo se fosse Com codando. certeza. Nossa. Explica o que tem até no dashboard, é bacana você contar isso. Porque o dashboard tem um funil ali, né, que é a parte comercial, que todo mundo que está nos ouvindo aqui vende de alguma forma, né? Conta um pouquinho como é que você fez aquilo ali, como é que você estruturou, porque, porra, isso é bem legal. Aquele funil foi assim, você tem a quantidade de leads, certo? Totais que você recebe, dependendo da sua campanha, de quanto você investe. Daí na parte de baixo você tem a quantidade de leads qualificados, porque não é só receber o lead, a gente também qualifica esse lead. Não adianta você receber um lead que não tem como fechar um contrato, que não tem nenhuma oportunidade de negócio ali. Então a gente te mostra o total de leads, quanto desses leads foram qualificados e o total de leads que realmente renderam um contrato fechado. Então isso é muito legal, acho que isso é muito útil para o cliente para ele saber, olha, nossa, como agrega valor essa plataforma está me dando muito valor. Olha a quantidade de leads que está chegando, quantos são qualificados e quanto que a gente está conseguindo fechar contrato. Porque é uma porcentagem ali que a gente não tem como saber, mas quando a gente mostra para o cliente, olha essa plataforma, o que ela está trazendo para mim de bom. Sabe? E isso foi uma das coisas que eu achei mais legais assim, de fazer. Tentando simplificar para quem não está vendo a plataforma, né, para ficar fácil. Pensa assim, você tem o teu WhatsApp Business, né? Então no teu business lá ou no teu WhatsApp normal, chega uma galera de cliente na tua empresa, certo? Quantos desses clientes realmente têm perfil, que vão comprar teu negócio? Esse é o cara qualificado. Então a primeira coisa que ela fez ali foi, puta, eu vou pegar todos que chegam, só que ela tinha que separar. Chega quando? Que dia? Porque depois você vai ter uma pancada. Ele vai para eu quero um dashboard HANA da semana passada só. Ela tem que colocar tudo aquilo, salvar no banco de dados, tudo bonitinho. Então, só na primeira etapa do funil, que é a quantidade de gente chegando, né? Clientes em potencial. Aí o segundo, olha que massa, né? Como a tecnologia começa a facilitar as coisas. Quero saber quais têm qualidade, inclusive para saber a origem, né? Quais mais têm qualidade, sei lá, vindo do Instagram? Quais mais têm qualidade vindo do Instagram por campanha ou vem do direct, né? Que a gente também automatiza. Então, essa é a segunda etapa, é qualificar. E aqui é muito massa, né? Porque a gente começou a fazer isso as perguntas, né? Então a IA, ela faz perguntas de contexto para qualificar ou dispensar. Então, aí você pode configurar uma mensagem de, foi mal, não consigo te atender agora, não faz sentido, talvez não seja bom para você, não é o momento, mas se tiver um produto depois mais para frente eu te chamo. Ou, você está qualificado, bora marcar uma reunião, né? Então daqui a pouco a gente vai contar até um pouquinho mais sobre as possibilidades. E o terceiro é que a IA vai lá e entende, né? Você bota uma etiqueta lá, sei lá, no WhatsApp, você fala, negócio fechado, então, beleza, vou te mandar o contrato. Esse negócio está fechado. Então você consegue fazer um funilzinho simples, um dash, vendo as mensagens, as trocas de conversa do WhatsApp. Isso é do caralho, né? Então você fez isso através de um dashboard e de fato ficou muito massa, parabéns, né? Ambos fizeram um negócio super legal. Então é mais para dar uma noção do que a gente consegue fazer de maneira rápida usando
baixo código, né? Usando low code aí, Bubble, enfim, ou outras plataformas, tá? Agora sim, avançando um pouquinho para IA, eu queria que vocês contassem um pouquinho que níveis que vocês acham que existe assim de entendimento de IA, né? A gente já deu um spoiler aqui, o Rodrigo trouxe, por exemplo, a visão de troca de prompt, que acho que vale a pena explorar um pouquinho. Mas como é que você explicaria, assim, Hanan, se uma pessoa leiga te perguntasse, tá, mas o que vocês fazem tanto com a IA lá? Até que ponto a gente vai de complexidade, assim, quando alguém da tua família, sei lá, te pergunta, não faz ideia do que você faz. Como é que você responde? Como é que você usa a IA aqui? Quando me perguntaram, mas o que exatamente você faz? Eu falo, é um robô humanizado. É um robô humanizado, então a gente consegue escolher se ele é empático, se ele não é, como ele vai responder, de que jeito ele vai responder, se ele vai ser direto, se ele não vai ser direto. Então, basicamente, quando me perguntam, eu falo, ele faz tudo. Porque agora ele consegue transcrever áudio, ele consegue entender imagem. Então, assim, uma vez eu estava olhando também, lendo, tem uma IA que faz... Você pede para ela, olha, eu quero que você construa para mim uma página de login. E ela te manda o código em HTML. Então você só precisa copiar e colar, isso é sensacional. Tipo... Verdade, inclusive a gente esqueceu de falar isso, né? Tem o baixo código e tem o zero código, que você pode até fazer, sei lá, em Python e usa IA para codar. Sim, a IA faz tudo. Cara, eu vi uma tendência esses dias, uma matéria que os caras estavam falando em algum dos eventos que eu fui, por último, e os caras assustando a galera de desenvolvimento. Falou, galera, assim, o que você vai fazer se você puder codar com IA? Não vai fazer sentido. Você vai ter que fazer, vai ter que aprender outras habilidades. Sei lá, liderar, você vai ter que aprender a parte de UX e tal, bizarro. Exato, hoje em dia a gente realmente sentar e codar, a gente não decora a linha de código. Até mesmo a gente que está estudando ainda, que está na faculdade, a gente não decora nenhuma linha de código. O que a gente tem que aprender é o raciocínio lógico por trás disso. Como que eu vou analisar esses resultados? Qual que é a minha pergunta? Isso eu acho que aí ainda peca um pouco. Nesse raciocínio lógico precisa da gente ainda por trás. O que eu quero? Eu quero uma página de login. Mas eu quero uma página de login com um botão assim, assim, assado, com a borda assim, assim, assado, e ela vai te mandar o código. Outra coisa que eu acho sensacional é os criativos, né? Que a gente faz. É tudo por IA. Exato. Isso é sensacional. Então, assim, eu acho que ela faz quase tudo. Acho que ainda precisa de uma pessoa por trás para dar uma interpretada nos dados, para saber qual pergunta e como pedir para ela. Mas eu ouso dizer que ela está fazendo quase tudo já. Exato. E você, Rodrigo, como é que você explica geralmente o nível de complexidade ali que a gente está? Assim, se a gente for levar ao pé da letra o nível de complexidade, cara, eu arrisco ali que a gente está no nível médio, assim, entre as IAs, né? Porque eu estava até comentando com a Hannah um pouco antes aqui, que, por exemplo, hoje a gente já tem IA muito avançada, né? Há 2, 3 meses atrás, mais ou menos, a OpenAI lançou mais 2 modelos de IA, agora uma voltada só para cálculo matemático, super avançado, e a outra voltada só para programação, que daí já entra naquela linha que a gente falou, né? Então eu acho que assim, hoje aqui a gente trabalha ainda com a parte média, digamos assim, mas é que a parte que todo mundo usa IA, né? Então a gente usa IA para fazer interpretação, igual a Hannah falou, para a gente mandar imagem, para a gente fazer um criativo. Eu acho que isso aí tá ainda, essa parte de criativo, ainda acredito que está no começo, mas ainda tem muito a evoluir, né? Porque imagine, há 3 meses, 4 meses atrás, a gente estava usando o chat GPT, o 3.5 Turbo, e do nada, tipo, em 4 meses deu um boom e agora a gente já consegue mandar vídeo, já consegue fazer imagem. Hoje, né, a IA ela está fazendo parte do nosso dia a dia, agora a gente tem o Meta IA no WhatsApp, que eu acho que acredito que quase todo mundo tem. Isso daí é uma ferramenta, assim, a IA ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia, então a gente ou se adapta, né, ou... Total. Sabe, 2 coisas que me assustam, positivamente, né? A primeira foi que no começo do ano, acho que eu já contei isso para vocês, a gente gastava uma pancada em IA. Eu lembro de um mês especificamente, a gente gastou quase $10 mil, assim, foi uma pancada. Falei, caraca, esse negócio ia inviabilizar, de fato. Só que no começo de startup, você fala, não, velho, toca a ficha, você tem que gastar, tem que fazer o negócio acontecer, faz parte do show. Hoje, pra ser muito sincero, eu nem sei quanto a gente gasta, de tão pouco que a gente está gastando. Aí você pensa assim, tá, mas aumentou a quantidade de processamento, do que vocês estão processando, usando de informação? Sim. E a qualidade melhorou. Então isso acontece em toda a tecnologia, né? É o efeito commodity, né? Então, cara, assim como, sei lá, o telefone foi ficando mais barato ao longo do tempo, salva a Apple, que só vai aumentando o preço, mas tipo, sei lá, o carro elétrico. Daqui a pouco vai ter carro elétrico acessível, vai demorar um pouco, mas vai ter. A tecnologia sempre vai jogando o preço para baixo. Esses dias eu fiquei assustado, por exemplo, com placa de LED. Cara, a própria televisão de LED, olha quanto caiu. Então, tudo aquilo que gera volume, né, que acaba caindo no gosto, vai lá da galera, baixa o preço, commodity. Então, a gente gastava, sei lá, 30, 40 mil reais, a gente gasta 10% disso.
Só que o que é massa? Gasta muito pouco e a qualidade está lá em cima, cada vez melhor. E aí vem a preocupação. Agora está acessível para todo mundo. Quando eu gastava 30, 40 mil, era mais, difícil, porque a gente usava a melhor que tinha, porque ela era cara. E todo mundo usando a de graça, né? A mais baratinha e tal, né? Agora, a melhor está barata e acessível para todo mundo. Então, o que você vai fazer com a IA é o que vai fazer a diferença. É o quanto você vai ser criativo e o quanto você vai ser realmente um cara foda de engenharia de prompt, entender o que você consegue fazer. Né? Usar as functions e tal, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Isso é altamente assustador, e aí porque possibilita que todo mundo jogue o mesmo jogo. Então aqui agora começa a ficar um jogo mais difícil de jogar, que as pessoas mais inteligentes começam a fazer coisas mirabolantes. Queria que vocês contassem até um exemplo de algo que a gente começou fazendo assim, né? Então chegava lá a tua empresa aqui, sei lá, vamos pegar aqui um escritório de contabilidade. Beleza, eu quero colocar aí uma IA para fazer o atendimento inicial, porque, muito lead, muita gente chegando, às vezes eu estou fazendo uma reunião e não consigo conversar. Então, o que a gente tinha que fazer? Tá bom, me conta sobre o seu negócio. Aí a gente ia lá, colocava num texto, imagina um texto, né, que a gente chama de prompt. Então, esse é o trabalho de engenharia de prompt. Agora, recente, a gente lançou uma funcionalidade que a gente vai no site do cliente, certo? Me dá seu site. E em uma fração de segundos, a gente cria um vendedor, né, o melhor vendedor da sua empresa, numa fração de segundos, que fica lá 24 horas por dia e tal. Vocês participaram desse projeto, não? Sim. Sabem tecnicamente? Então, explica como é que a gente fez isso. Pode contar, por exemplo, na prática, como é que a gente fez isso. O que tem nesse formato? Entra no meu site, consegue fazer um vendedor, aprende sobre o meu negócio uma fração de segundos e já começa a atender? Da onde? A gente criou um assistant, que é o que a gente chama, né, a gente cria um robô. O assistant é um robô. E daí dentro desse prompt, igual o Gui estava falando, você escreve como que esse robô vai se comportar, o que ele vai fazer, qual que é o objetivo dele. Então, o que a gente fez? A gente fez um assistant para ler sites. Então, o que a gente está mandando para o robô fazer? Você vai entrar naquele site que eu vou te mandar, você vai pegar as informações do cliente, você vai pegar o nome, você vai pegar o telefone, você vai aprender tudo sobre aquele cliente, sobre aquele escritório, de acordo com o que tem no site dele. E a partir do momento você vai vender o que ele vende. Então ele conhece toda a tua empresa, ele conhece os serviços que você fornece, ele sabe como vender exatamente porque ele tem tudo que está escrito no site do cara. Então isso é um prompt de um vendedor. Então você consegue através do site, a gente pode mandar um PDF também, né? A gente fez um para PDF, para ler PDF, tirar as informações do PDF e com isso o robô vendedor fica perfeito. Ele sabe tudo de tudo, ele não esquece, fica ele perfeito. Vira o seu melhor funcionário em 5 minutos. Exato. E fizeram isso na prática, você lembra ali, Rodrigão? Você foi lendo o código do site, foi através do HTML, foi como? Então, na realidade, a gente criou um web scraping, que nada mais é que ele entra no site e é como se ele fosse, ele tira, digamos, um raio-x do site. Então, ele entra, ele tira um raio-x, digamos assim, do site, ele pega todas as informações, igual a Hannah falou, então, nome, o que ele faz, como que ele trabalha, enfim. Através desse web scraping, ele pega e joga para dentro da nossa plataforma, onde tem uma function e um assistant que vai fazer só exatamente isso. Ele vai ler essas informações e com base nisso ele vai criar um outro bot que vai fazer isso. Ele vai criar o bot padrão ali dentro. O bot vai criando outro bot. Exatamente. E isso, assim, pensando, igual eu estava comentando um pouco antes, né? Há 3, 4 meses atrás isso era impossível. Então, assim, isso daí, o que a gente faz aqui é só para ter uma ideia de como as coisas vão mudando a todo momento. Então, há 3, 4 meses atrás, para a gente criar um bot, a gente tinha que ir lá fazer tudo manual. Linha por linha, falar, bot, faz isso, faz isso, faz isso. Hoje em dia, não. Hoje a gente consegue ter um bot que cria um outro bot. Então, assim, isso é algo que é louco, né, de se pensar, assim. É sensacional, é o aprendizado de máquina. Eu queria complementar, só dando um exemplo, tentando trazer mais até para o lado prático aqui. A gente falou de um escritório de contabilidade, que é aquela questão que você falou da troca de prompt, né? Que é o que mais, ao meu ver, assim, brilha o olho, porque você vai tornando o bot altamente assertivo, né? Então, vou pegar aqui num escritório de contabilidade, um exemplo. Tem a secretária, né? A pessoa da recepção. Então, até onde ela vai, né? Então, aí você sai, não pensa em tecnologia, pensa na pessoa, no físico, né? Então, tem a dona Maria lá, que fica como secretária. Até onde ela vai? Se o cliente perguntar para ela, eu queria, sei lá, atualização de um boleto. Ela responde, não, a Maria não tem acesso ao software, ela não sabe fazer isso. Mas ela queria já dar uma reunião com o doutor Rodrigo. Ela tem? Tem. Então, tudo bem. Então, exatamente isso que a gente coloca no prompt da recepção. Então, quando o cliente vem falar, eu queria agendar uma reunião. Com quem? Com o Rodrigo, legal. Então, o prompt, né, a IA, o robozinho que vai ser acionado é a Maria. Só que é a Maria lá, em forma de IA. Beleza? Aí,
Exatamente. Daí, ó que louco. De repente, ele fala assim, puta, não, mas eu lembrei de um negócio, cara, eu tô com uma dúvida aqui no boleto que eu vou pagar de imposto esse mês, no meu DAS aqui, no meu INSS, whatever. O que a IA entende? Ela fala, epa, já não é mais a Maria. Agora é o Geraldo, lá do setor de INSS. Aí o que vai acontecer? Ele já migra automaticamente para uma outra estrutura de prompt. E ali, aquele robozinho é o especialista no INSS. Você pode fazer um especialista no INSS, você pode fazer um especialista, sei lá, só em DAS, você pode fazer um especialista em lucro real, um em lucro presumido, que quanto mais especialista, mais assertivo vai ser. Né? A gente não está dizendo que é fácil, mas é o caminho. Então, para entender um pouco da troca de prompt. Né? Então, dentro do comando, você fala, ó, se o pessoal começar a falar aqui de groselha, passa para esse outro aqui, tá? Esse outro conteúdo que fala de groselha. Se começar a falar de abacaxi, não, esquece, groselha não tem nada a ver com abacaxi, passa para esse outro que é especialista em abacaxi. É um pouco disso, correto? Exato. Faz sentido? Muito legal também que a gente conseguiu trazer há pouco tempo foi que, por exemplo, a troca de prompt, antes ela se dava só por algum, por exemplo, algo muito específico ocorresse. Então, por exemplo, uma palavra. Então, tipo, e usando esse mesmo exemplo. Então, assim, poxa, eu quero falar com a Dona Maria. Quando o bot tivesse essa palavra, quero falar com a Dona Maria, aí ele mudava para pro outro bot, né? Ele mudava para o bot da Dona Maria. Mas algo que a gente conseguiu fazer é fazer com que a IA ela desenvolvesse uma inteligência mesmo que ela conseguisse entender o contexto. Então, a partir do momento que a pessoa chega e fala, olha, eu quero fazer tal coisa, mas essa tal coisa quem faz é a Dona Maria. Então, o bot já entende que, poxa, se isso quem faz é a Dona Maria, então vou chamar a Dona Maria aqui, vou trazer esse bot que é a Dona Maria e ela vai fazer isso. Isso daí é muito legal, que a gente conseguiu inovar bastante nessa questão. Massa. Agora, uma parada que eu queria pegar, que eu queria que você explicasse um pouquinho, é sobre, por exemplo, nós estamos enfrentando uma dificuldade hoje, que é dificuldade, enfim, conta a dificuldade, né? A gente está com alguns mentores, enfim, está trabalhando em cima dessa dificuldade, que é fazer vários ajustes, né? O bot erra de vez em quando, né? Eles chamam de alucinar e tal, mas ele erra por diversos motivos. Às vezes erra porque, sei lá, IA acordou, né, diferente naquele dia e errou um pouquinho. Não, erra por falta de comando mesmo, né? Porque a gente, em algum momento, falhou alguma etapa, principalmente quando essa etapa é uma etapa humana. Então, vou dar um exemplo. Se passa pelo humano, o Rodrigo foi lá e fazer a implantação e aí, cara, sei lá, deu um copiar e colar e colocou o endereço errado do nome do cliente. Né? Estou supondo que a gente não pegou pelo site, ou no site estava o endereço errado. E o cliente está conversando e pede o endereço, aí tem aquele endereço que você disse para ela, assim como se você tivesse treinado, né? Um funcionário, uma pessoa, ela vai dizer aquele endereço. É assim que funciona. E aí o que acontece? Você precisa alterar. Então, essas alterações, o tempo todo você está lá cuidando da IA, né? Tem alguém que está cuidando dela, porque quanto mais se altera, melhor ela fica, certo? Só que você tem que ir mexendo, tem que ir cuidando, como uma pessoa que você vai treinando, um filho, como qualquer um, né? Então tem que ter essa paciência. Que momento que a gente está vivendo e qual o passo que a gente está dando, né? Que a gente vem falando sobre isso, que é o desafio que a gente tem, para poder fazer com que isso aconteça de maneira mais automatizada. Que quando, sei lá, o Matheus pede para alterar alguma coisa numa IA, ele manda um áudio para uma IA e ela já altera numa estrutura de prompt, ela já aprende. Como é que isso, cara, o que vocês entenderam que precisa para que isso funcione? Que eu acho que para mim é o nível mais complexo da coisa. Começa a entrar em fine tuning, instâncias diferentes. O que vocês entenderam disso? Pelo que eu entendo, o fine tuning, o que é o fine tuning? O fine tuning é tipo um treinamento de máquina que você coloca um prompt, você escreve o que você quer, de uma forma geral, como que o teu robô vai se comportar. Então, coisas padrões para todos os clientes. O nome do cliente, o endereço, de que horas até que horas ele trabalha, se ele quer que agende uma reunião ou não. E daí você vai jogar isso dentro do playground e ele vai treinar a máquina várias vezes, vai treinar, vai estressar ela. E daí ela vai gerar um modelo e esse modelo vai ficar perfeito. Então ela não vai sair disso. Se o cara falar, você treinar ela para vender banana e o cara, eu quero comprar um abacaxi, ela vai voltar para banana. Então ela não vai oferecer uma uva. Então a gente tem que buscar alguns dados para treinar, para mostrar para esse modelo, para esse aprendizado de máquina, como que a gente quer que ela se comporte. Só que para isso a gente precisa de bastante dados. A gente precisa pegar algumas conversas ideais que aqueles robôs tiveram, como a gente gostaria que eles respondessem, várias e várias conversas e interações para mostrar para o modelo, para ele treinar e falar, você tem que ser assim. Só que não são 3 ou 4 ou 5 conversas, são 50, 100 conversas. Então a gente está... Mas deixa eu fazer um questionamento, você me fala, vê se faz sentido. Dentro da linha de escritório de contabilidade, certo?
pô, o cliente, natural, o cliente vai tirar dúvida com o contador. Vamos imaginar aqui que o cliente lá, a contabilidade tem 100 escritórios, né, 100 empresinhas. Ele fala com aqueles 100 clientes. Se ele exportar, beleza, a conversa do WhatsApp de cada um daqueles clientes, fechado? 100 conversas. E subir num Fine Tuning, fazer um Fine Tuning disso, beleza? No GPT. Ela já vai ter um volume de aprendizado? Vai, mas você vai ter que dar uma olhada manualmente em cada uma dessas conversas. Porque se tem uma conversa que o bot respondeu errado, putz, eu não gostei dessa conversa, não gostei dessa resposta aqui, o modelo vai aprender. Boa. Então é melhor separar aquelas que, né, não são... Ó, isso aqui não ficou legal. Tipo, dá para separar o cliente que saiu de casa, né? O cliente que perdeu, o escritório de contabilidade perdeu esse cliente. Ó, isso aqui esquece, isso aqui não funcionou. Beleza? Estou supondo aqui, né? Mas o ideal é separar. Ó, aqui está perfeito o atendimento. Né? Pega as pessoas que fazem o atendimento. Cara, essa pessoa atende bem melhor do que essa outra. Então eu quero modelar a melhor pessoa. Sim, às vezes você não precisa nem tirar. Dependendo da conversa, você pode aproveitar aquela conversa e você mesmo pode escrever e mudar. Putz, eu não gostei só dessa resposta aqui, eu vou mudar como eu gostaria que o meu robô respondesse. E você mesmo muda. E daí você tem mais uma conversa para o teu modelo, porque quanto mais informações você tiver, melhor o teu modelo vai ficar. Então, mais fiel ele vai ficar, menos ele vai errar, menos ele vai... Acontece isso porque aí fica fácil, né? A pessoa, o cara que tem uma empresa, puta, minimamente ali, né, com volume de clientes, ele tem histórico no WhatsApp. Não tem como o cara ter uma empresa hoje não falar com o cliente pelo WhatsApp. A conversa pelo WhatsApp diz muito. Então você pode subir, pô, exporta, gera um PDF. Você pode fazer as conversas também. Ou você pode usar algumas conversas, algumas respostas, como isso é uma coisa boa e isso é uma coisa ruim, só que daí é outro fine tuning, também é um tipo de treinamento. Tem vários tipos de treinamento, mas realmente a parte que mais demora é esse sentar e ler as conversas, porque isso ela não vai fazer. Você tem que ler as conversas, essa conversa é ideal, separa. É fazer esse banquinho de dados de conversas ideais, é a parte que mais demora mesmo. E o que você entendeu, Rodrigão, nessa pegada ali da evolução de IA que a gente precisa? Cara, eu acho que essa parte, igual a Hannah falou, do Fine Tuning é muito legal porque você consegue criar um escopo de IA. Então, assim, hoje a gente trabalha com... A gente já tem um escopo de uma function e de um prompt que, digamos que a IA ela tem que seguir. Quando você faz o Fine Tuning, quando você faz esse treinamento, você consegue colocar esse bot já treinado para fazer as coisas, sem você precisar toda hora ficar dando manutenção. Então, a partir do momento que você, igual a Hannah falou, você coloca lá 1000 conversas, 100 conversas, aí ela vai entender, vai ler essas 1000 conversas, e a partir disso, se você tiver, digamos, uma IA em cima desse Fine Tuning que cria outras IAs, ele já vai entender, poxa, não vou pegar esse comportamento porque esse é ruim, vou pegar esse porque esse aqui é legal. Então, você fazendo isso, cada vez mais a IA vai ficar mais precisa e alucinar menos, né? Tem mais um exemplo que eu lembrei aqui que é massa de fazer. A gente eu fiz isso em níveis diferentes ali, mas que é pegar assim, cara, pega uma venda, né, ou um atendimento perfeito que aconteceu e que virou uma venda, certo? Pega aí e repete, fala, puta, cara, deixa eu pegar vários desses. Então, vou pegar uns 10 aqui. E pega aqueles que não virou venda, vendedores diferentes, né? O que você vai fazer? Quando você pega essa informação, exporta aquelas conversas e sobe, não precisa nem ser um Fine Tuning nesse caso, tá? Só para entender, interpretar o que tem naquela que funcionou e o que não tem naquela, né? Ou vice-versa, beleza? Feito isso, cara, aí você tem um modelo aqui, você consegue inclusive fazer um playbook. Fala, agora faz um playbook para mim de venda, para o meu time poder entender. Cara, aí você, tá aqui a instrução. Rápido você consegue fazer isso. O segundo eu preciso de um prompt agora. Isso aqui é o modelo perfeito. Você consegue fazer esse atendimento para mim quando chegar o lead? Né? Ou vai até essa etapa para mim, que aí depois eu finalizo? Pode também. Então são tantas possibilidades que acho que é a parte mais legal. Assim, né? Então a gente está entrando agora numa fase que é muito mais complexa, que tem a ver também com, por exemplo, vai ter empresas nos contratando que não querem que a informação seja uma aberta, uma informação compartilhada, né? Então a informação não pode vazar, porque é um segredo de negócio, vamos colocar assim. Tem várias empresas com características diferentes, né? Então por isso que eu acho que a gente está cada vez mais botando o pé na água de coisas complexas, porque o próprio cliente começa a exigir passos mais complexos com IA, certo? Galera, agora caminhando para uma reta final, Rodrigo, você teve uma ação que você fez agora recente, que é uma ação de API, né? Enfim, a Hannah comentou ali que é o garçom fazendo o papel lá da cozinha com, né, o salão, certo? Entregando para a gente lá como cliente. E, cara, teve uma parada que você conseguiu ali que é super legal. Hoje tem algumas empresas no mercado que fazem isso, né? Conta, inclusive, o nome de algumas dessas empresas. E o que exatamente dá para fazer? Por exemplo, existe uma limitação de API?
sabe? Tem um monte de empresas que nos acompanham aqui que certamente o cara está fazendo trabalho manual ou trabalho repetitivo, ou ele tem, às vezes, um estagiário fazendo, cara, uma parada que o cara não deveria estar fazendo, porque daqui a pouco esse cara vai cansar e vai cair fora. Ninguém quer ficar fazendo trabalho manual repetitivo. Essa é a verdade, cada vez menos, principalmente a geração Z. E aí, velho, como é que faz isso resolvendo com a API? É rápido, não é? Como é que funciona por trás do bastidor? Basicamente assim, trazendo um pouco de uma analogia antes de eu começar a contar, a gente tinha um time aqui, vamos trazer um pouco para o âmbito, né, do futebol. Cara, e basicamente o que a gente tentava fazer era pegar o goleiro e tocar direto a bola para o atacante, que não dava certo. Então o que a gente começou a fazer? Poxa, vamos procurar um meio de campo. O problema é que esse meio de campo que a gente procurava era demorado. Então, por exemplo, a gente queria fazer uma API, né? Agora vamos trazer para o lado do tech. A gente queria fazer uma API e às vezes a gente acabava perdendo muito tempo. Às vezes a gente acabava perdendo 7, 14 dias para fazer uma única API. Então a gente pensou assim, poxa, desse jeito não vai dar certo, a gente está demorando muito tempo e igual o Gui falou, ninguém quer ficar fazendo trabalho manual. Então você tem que pegar a documentação de um, ler, você pegar a tua documentação, você tem que ler, demora um pouco. Então, pensando nisso, eu fui atrás de uma forma, consegui trazer o Make, que é uma das empresas, né, que faz esse meio de campo, que ele basicamente ele vai fazer esse meio de campo para você. Então, você que é o goleiro, digamos assim, a sua empresa que é o goleiro, vai tocar para o meio de campo, que é o Make vai jogar para o atacante lá na frente. Então, basicamente, você consegue, de forma simples, rápida, e ela é tão intuitiva, ela até mais que o Bubble, se duvidar. Então, assim, é bem fácil. Até esses tempos atrás eu mostrei pro meu irmão que tem 10 anos e ele olhou e falou, pô, é bem fácil. Eu falei, nossa, é a geração, né? Então, assim, ela é bem intuitiva e antes algo que demorava 14 dias só com o Make a gente, cara, conseguiu reduzir o quê? Para 7 dias, 3, 2 dias, dependendo da API. Então, assim, é bizarro a velocidade e é bizarro o quanto você consegue também escalar isso, né? Porque, por exemplo, antes a gente demorava 2 semanas para fazer uma integração. Então, hoje, em uma semana, a gente consegue fazer 4. Daqui a pouco, né? Se a gente voltar num próximo podcast, a gente vem aqui e fala, pô, em uma semana agora a gente consegue fazer 14, 15. Pô, tá prometendo, é isso? Não promete nada não, pelo amor de Deus. Tá doido? Tá gravado. Corta essa parte. Cara, e tem outros também. Tem o Zapper, que é mais conhecido. Tem o Zapper, que também é conhecido. Tem umas empresas que ficaram especialistas, né? Tipo Pluga. É uma empresa que eles cobram por mês, aí cobram pelo volume de transações que você acaba fazendo. Tem um monte de empresas fazendo isso. Exato. O exemplo, o próprio Make, ele cobra por chamada. Então, por exemplo, vamos supor que você é uma empresa e você vai para cada lead qualificado, só você vai fazer essa chamada. Então, pô, você tem 1000 leads de graça qualificado, digamos assim, que vai bater nesse Make sem você ter nenhum custo. Então, isso aí, tipo, pô... E, cara, uma pergunta, assim, Ana, que softwares que não rola API? Que não rola API? Tipo, ó, a pessoa está nos ouvindo e fala, pô, eu tenho um software aqui, o escritório de contabilidade que a gente usou como exemplo. Como é que eu sei se ele tem API? Acho que a pergunta melhor é essa. Como é que eu sei se ele tem API? Olha, de cabeça eu não lembro nenhum software que não tem. Hoje em dia está cada vez mais comum os softwares colocarem API. O que define se vai ser rápido ou não, igual o Rodrigo falou, é a documentação dessa API. Exato. Porque existem alguns sites, alguns softwares que a documentação tá linda, assim, ó. Pegue isso, digite isso, faça aquilo, ela tá linda, perfeita. Isso a gente consegue fazer bem rápido. Agora tem umas que não tem documentação, que ele tem a chamada API, mas às vezes você tem que entrar em contato com a empresa para saber como que é um cabeçalho deles, como que a gente coloca como que é a chamada para o telefone, para pegar o telefone, para pegar o lead. Então isso varia muito, mas eu não lembro de cabeça algum que não tenha. Hoje em dia está cada vez mais comum ter uma chamada API para fazer a integração. Então vou tentar simplificar, dar um exemplo assim, né? Pega lá, você tem um escritório de contabilidade, você tem o teu sistema lá, que é o sistema contábil, e você quer conversar esse sistema com a tua parte, sei lá, comercial, né? Então, toda vez que eu ganhar aqui o cliente, né, que o cliente fechar comigo, eu quero que todo o histórico, as informações que já tem, passe para o meu sistema contábil, agora eu vou atender ele, certo? Então, no teu sistema comercial, estou supondo aqui PipeRun, HubSpot, PipeDrive, o nome do campo lá no PipeDrive, onde está lá, sei lá, nome do escritório, né, o nome da empresa que você fechou. Aquele nome no código, né, do software PipeDrive ou de qualquer software que você utiliza, ele tem um nome. E é isso, né? Na documentação ele tem que dizer, seguinte, aqui está chamando de naming 02, naming 007, fechado? Se não tiver lá, aí a galera não tem como saber, porque a gente não consegue ler o código. Não vamos deixar o código disponível, o código é o segredo do negócio.
Então ele abre a documentação e fala, ó, eu deixo você saber isso aqui do meu software. Tá aqui. Então se você bateu o nome certo, eu te dou a informação. Se você bateu o nome errado, esquece. É quase uma brincadeirinha, né? Você falar certo, eu te entrego. Se você falar errado, puta, foi mal. E por isso que é a documentação. Então ele bate lá, fala, lá no HubSpot chama name XYZ. Agora, faço a ponte, o garçom pega aquele códigozinho e leva. Aí quando chega lá no teu software contábil, como é que chama no teu software contábil? Então vai chamar lá nome, nome da empresa /123. Então muda, porque o desenvolvedor que fez aquilo resolveu botar um nome diferente. E aí vem as paradas de desenvolvedor que a gente começa a entender. Às vezes fala, pô, não tem padrão, né, de naming, não tem padrão de algumas coisas. Então isso é API. Então é possível? É, desde que a empresa esteja minimamente disponível para construir essa documentação e possibilitar esse plug. Tipo macho e fêmea, assim, sabe? Plugar na tomada mesmo. Se isso estiver possível, consegue fazer uma integração e automatizar qualquer coisa, certo? Faz sentido? Legal. E uma última pergunta que eu queria fazer para vocês, assim, ainda nessa linha de automatização, tá? Cara, cada vez mais a galera, principalmente a empresa quer automatizar ou para reduzir custo ou para aumentar eficiência, certo? Ou, vai lá, as duas coisas na prática. Quando você automatiza, você acaba querendo reduzir custo e aumentar a eficiência, certo? Pô, quero fazer com mais velocidade, quero fazer melhor, quero fazer, né, mais rápido, whatever. É isso que é a finalidade da automatização. Para onde vocês acham? Pergunta bem aberta, assim, para vocês trazerem bem a visão de vocês. Vocês estão lá, puta, estudando, imersos nisso e tal. Aí, puta, desenvolvimento, né, a IA entrando no campo de desenvolvimento, começando a bagunçar, pô, para onde vai o desenvolvedor, se o cara pode codar com IA, que habilidades que o cara vai ter, tudo podendo se conectar, a internet das coisas. Para onde nós estamos caminhando? O que mais assusta vocês? O que vocês acham que... Para onde que a gente está? O que vai acontecer? Assim, tem algum exemplo de facilidade? Você fala assim, ó, vai acontecer isso aqui, nós vamos chegar nesse nível. Vocês conseguem visualizar, assim, para a gente ter uma noção ou não? Falando de empresa, falando de mundo? Não, em nível de coisas mesmo, assim, né? Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil, né? Porra, a Apple. A Apple começa a fazer conexões bizarras, né? Então, conecta lá, sei lá, o celular fala com o computador fala com o MacBook e tal. Aí, porra, o relógio capta batimento, que não sei o que, consegue identificar um monte de coisa. Então, eu estou trazendo assim, a linha de para onde a gente está caminhando. É tanta conexão que parece que está ficando cada vez mais fácil, sabe? É para isso que a gente está caminhando. A IA vai entrar nisso, IA complementar, não... Saca ou não? É meio complexo, né? Eu, na minha opinião, eu acho que assim, aqui no Brasil ainda tem muito a evoluir, mas se a gente usar, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje a IA, ela dirige até carro. Então, assim, é loucura, sim, né? Então, tipo assim, eu acho que o Brasil, ele ainda vai demorar um pouquinho, mas ele ainda vai caminhar para isso também. Eu acredito que a IA, ela não vai chegar a substituir todos os trabalhos, né? Igual, às vezes a gente acaba ficando até um pouco de medo da nossa área, porque a IA, ela chega a codar, mas eu acho que sempre vai precisar de alguém por trás da IA. Porque, por exemplo, você sempre precisa de alguém para dar manutenção naquilo, né? Sim. Mas eu acho que pensando a longo prazo, igual você falou, tudo hoje conversa com tudo. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você tem hoje em dia tem os táxis lá que dirigem sozinho. Então, daqui a um tempo, né, quem sabe isso chega no Brasil. Daqui a pouco você começa o próprio, que você citou, o relógio que lê os batimentos. Teve um caso nos Estados Unidos que o relógio ligou para a ambulância. Socorro, então, tipo muito assim, massa, e por exemplo, essa tecnologia do relógio é uma tecnologia que a gente já tem aqui. Então, assim, a ideia é só melhorar isso. Eu acho que a IA daqui a pouco vai chegar um momento, né? A IA, igual a gente falou, a cada 3, 4 meses ela muda assim de forma bizarra. Então é capaz daqui a um tempo ela começar a fazer até tarefas do cotidiano, né? Então, assim, tipo, às vezes você pensa, poxa, tipo, preciso agendar tal coisa. Hoje você vai conversa com a Siri do teu iPhone, você conversa, eu não sei o nome da assistente do Android, mas conversa com a assistente, ela vai e agenda para você. Então eu acho que isso daí vai começar a cada vez mais substituir tarefas cotidianas nossas. Cara, daqui a pouco você vai ter na tua geladeira lá, ela vai perceber que tem um ovo, ela automaticamente vai ligar para o iFood vai pedir o ovo para você. Cara, isso seria sensacional. É igual você falou, automatizar as tarefas cotidianas. Exato. Antigamente você pensava assim,
2, 3 anos atrás, pô, você tem uma Alexa, você só conseguia acender o abajur. Hoje em dia, pô, Nossa. hoje em dia você consegue ligar a tua TV, você consegue pôr no jogo que você quer ver, você consegue, cara, controlar ventilador, ração pro gato que você vai dar, pro cachorro. Então, assim, isso em menos do que de 3 anos, né? Eu acho que o salto tecnológico que a gente está dando é para daqui, cara, daqui uns 5, 10 anos a IA tá, assim, fazer parte do dia a dia de todo mundo. Não só no cotidiano, né? Cara, não só no cotidiano. Eu acho que talvez menos, né? O agronegócio também, cara, o tanto de trator que tem, você consegue saber quantas sementes você colocou debaixo da terra. É sensacional. Eu sou bióloga, né? Então, na parte da saúde, então, cara, eles fizeram um treinamento de máquinas com manchas de sinais e eles conseguem tirar uma foto e saber, talvez isso aqui, essa mancha seja um melanoma. Eu achei sensacional. Isso é top. Isso é muito legal. Eles disponibilizaram o código do treinamento do Machine Learning no artigo. Então você consegue tirando eles treinaram a máquina, 1000 fotos, mandaram mais de 1000 fotos, ó, isso aqui era um melanoma, isso aqui não era, isso aqui era, isso aqui não era. E tirando uma foto do paciente, você consegue ter a porcentagem de chance de daquela mancha ser um câncer. Cara, isso é sensacional. Top demais. Sabe uma parada que eu tem duas coisas que me chamam bastante atenção, assim, né? Eu tenho, viajado bastante, participado de eventos, congressos e tal, ouvido uns caras bizarros falar, assim, né, de como eles estão implementando. A primeira é assim, ó, a galera tá de saco cheio. Nós temos 3 gerações nesse momento no mercado, certo? Sim. E, por óbvio, né, sem nenhum tipo de preconceito, a primeira geração lá, né, a mais velha, a mais experiente, né, ela tá menos tendenciosa com IA. Ela já tá ali, né, nos 50 e pouquinho, 60 e pouquinho, quase aposentando e tal. Então esses caras, alguns aceitam, outros não. Beleza. A geração do meio, que somos nós, talvez vocês fiquem um pouco, eu e a Hanna mais do meio, talvez o Rodrigo mais na Z aqui, né? Enfim, então essa geração. Agora quem está entrando, velho, esquece, o cara vai entrar com facilidade. O que os caras estão entendendo, velho, que foi uma parada que eu vi numa palestra que eu achei massa, eles falaram assim, nós paramos agora de falar, inclusive, dependendo da geração, dependendo do que você está vendendo, a gente para de falar que tem IA, porque você começa a ter o preconceito vem numa proporção diferente. Então a pessoa que é um pouco mais velha, não, vocês trazem com IA, não sei o quê, então não fala que tem IA. As empresas começaram a pegar uma manha. Então tudo é feito com IA no final. Você fala assim, cara, eu consigo automatizar isso que você faz ali. Cara, consigo fazer agora, sei lá, em 2 horas. Aquilo que você levava, sei lá, uma semana. Mas ele não fala nada, eu vou fazer isso com IA, XYZ. Esquece, ele não fala isso. Propositalmente, mas ele faz com IA. Então, ele começa a esconder um pouquinho. Isso é uma parada que me assusta. Vou dar um exemplo, iFood. Eu li livro do iFood e tal, entendendo, tive mais uma palestra do iFood lá, de um dos caras, e o Diego Barreto fala no livro dele que o iFood já usa IA há mais de 5 anos. Né? E uma palestra lá no RD Summit agora, o cara contou o seguinte, ele falou, velho, tudo aqui é IA. Então, desde a decisão do entregador mais apropriado, quem que é o entregador mais apropriado, até uma parada bizarra, que o cara lá, que é o CEO do iFood, que foi uma palestra que eu participei dele, ele contou que eles tinham um problema, assim, que era bem comum. Ele chegava, a gente deve ter visto isso também, já presenciei algumas situações, que você vai num restaurante, ou sei lá, num shopping, ou num restaurante que você pega na garagem, assim, do restaurante, ou na rua mesmo, uma pancada de moto ali, esperando o pedido do iFood, correto? Uhum. Então o que os caras passaram a entender? Pô, velho, o cara parado, tá perdendo dinheiro. O que eles fizeram? IA, sempre IA, utilizando IA. E aí eles se separam, eles chamam de jet skis, né? Botam na água o primeiro jet ski e falam, Rodrigo, Ana, vocês vão testar o seguinte, vocês têm que fazer com que esses caras não fiquem parados. E aí o que os caras colocaram para rodar? Eles colocaram para rodar o seguinte, eles começaram a entender o tempo de sucção que eles chamam, né? Que é o tempo de preparo, de cada prato. Então quando a Hannah pede uma massa bolonhesa, né? Eles começaram a entender que, o motoboy não deve chegar no restaurante no tempo X, ele deve chegar no X mais tempo de sucção, ou já calculado. Ele fala, massa bolonhesa, ele olha, peraí, o restaurante está com essa fila de pedidos. Se ele está com essa fila de pedidos, eu vou ter aqui uma variável X, que é um pouco mais de tempo. E o prato massa bolonhesa leva X de tempo. Então não adianta eu mandar o cara imediatamente para aquele restaurante depois dessa entrega. Pode fazer mais uma, que a hora que você terminar e chegou lá, era o tempo que você ia ficar esperando. Então você já ganhou mais uma entrega. E nisso, fluiu. Então os caras chegam, o pedido está pronto, chega, o pedido está pronto. Pronto numa fração assim de segundos, minutos. Bizarro, né, velho? Assustador. E o segundo ponto é o seguinte, que tem muita oportunidade na mesa. Muita oportunidade na mesa de negócio que dá para você montar bizarramente. Que é assim, ó, você pegar assim, o cara tem uma ideia bacana, supondo aqui, né? Que é a parada do relógio, que você usou como exemplo, né? Que ligou para emergência e tal. Aí o cara pensa, cara, e se o relógio, sei lá, eu conseguisse fazer o relógio, sei lá, espelhar aqui uma tela, né? Projetar uma tela.
sabe? Projeta uma tela, pá, vira o meu relógio, projeta uma tela, ó, que eu tô te falando é isso aqui, bababá, e começa a brincar. Tudo isso agora começa a ficar possível, nada é impossível. Às vezes você não tem, sei lá, a pecinha, né, que a gente começa a entrar na dificuldade de hardware, né, que é sempre a discussão de hardware, whatever. Então, mas tudo está sendo mais possível, porque tem, porra, já tem, né, vamos colocar os insumos, os equipamentos, né, os itens necessários para fazer estão cada vez mais acessíveis. E agora você tem aquilo que precisa para imputar ali dentro. Então, eu quero que esse equipamento faça isso. Aí começa IA, começa a parte de hardware, né, hardware, software, sempre essa discussão. Então, cada vez mais o jogo está aberto. Então, você vai ter muitas tecnologias, muita coisa sendo lançada no mercado, muita coisa bizarra, muito problema, cara, que a gente tem que é complexo sendo realmente resolvido. Não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que está muito mais tranquilo de colocar, porque a gente está no momento adequado, é o timing perfeito, né? Inteligência artificial, qualidade em termos de processamento, né? Nunca teve tanto processamento, por isso que a NVIDIA é a empresa que mais valorizou nos últimos anos, mais do que Apple, Microsoft e Google. Então, era dificuldade, né? E processamento, leia-se energia elétrica. Então, por isso que eu vi os caras falando, inclusive no último evento, a energia elétrica é o ouro, porque a IA precisa de energia. Cara, e aí o Brasil, por exemplo, pode ser um puta polo de energia. Energia solar, whatever, né? Tem muitas formas de energia aqui. Então, essa é uma das maiores dificuldades. Então, isso superado, tendo em vista que tem vários países que têm essa capacidade, o que está faltando aqui para esse conjunto todo ser possível fazer qualquer coisa? Quase nada, tem pouca coisa, assim. Os caras estão falando que esse é o melhor momento para você fazer qualquer coisa. Então, para criar negócio, para lançar, para tecnologias, para resolver problemas, velho, prato cheio para a gente fazer isso. Louco, né? Faz sentido? Total. Boa. Galera, muito bom, obrigado pela participação. Primeira de muitas, certamente vocês voltarão, vou convidá-los. Deixa uma mensagem, Ana, para finalizar, dizer também como as pessoas te encontram, quiserem falar, porra, Ana, gostei do teu papo, aquilo que você falou é legal. De boa, o pessoal te chamar, sei lá, LinkedIn, Instagram, como é que te encontram? E deixa a mensagem. Você me conhece, né? Você me contratou, sou bióloga. Aí, de repente, quiser bater um papo sobre transição de carreira, porque eu sou bióloga, fiz mestrado, doutorado, e daí eu me apaixonei pela área de dados, pela área de tecnologia, e com 33 anos me meti na área de tecnologia. E o Gui me recebeu de braços abertos aqui para ser estagiária. Então, quem quiser bater um papo sobre transição de carreira, biologia, inteligência artificial, dados, pode me achar no LinkedIn como Hanna mesmo, Hanna CDJ. Pode adicionar no Instagram, no Facebook. E é isso, estamos aí para conversar, bater um papo, o que quiser. Top. Obrigado, Ana. E você, Rodrigão? Galera, primeiro eu gostaria de agradecer o Gui por estar aí. Segundo, gostaria de deixar uma mensagem, galera, para quem ficou com alguma dúvida também, se a gente puder ajudar de alguma forma aí, se quiser escrever a dúvida no comentário, a gente dá um help. Igual a Hanna falou, também comecei na área de segurança do trabalho, também fiz uma transição de carreira. Eu acho que a área de tecnologia ela é uma área que ela consegue abraçar todo mundo, independente da área que você cursa, independente da área que você faz hoje. Se você tem interesse, corre atrás que ainda dá tempo. E também, se quiser trocar uma ideia, bater um papo, tô lá no LinkedIn e tô no Instagram também, que é _superb. Boa, bom demais. Parabéns, bem bacana o conteúdo. Para você que nos acompanhou até agora, já sabe, sempre a gente pede, gostei, massa, velho, compartilha com alguém. Manda para um cunhado, manda para um amigo que tem uma empresa legal, que precisa entender, automatizar mais o processo, o cara está se ferrando na operação e tal. Esse cara precisa ouvir, precisa entender que existem possibilidades para ele fazer isso, né? E também não deixe de comentar. Crítica, foi legal, elogia, né? Manda pergunta, manda sua dúvida, né? Manda sugestões de tema, a gente está sempre aberto aqui. É a forma como você agradece o tempo que a gente para aqui e traz pessoas inteligentes para compartilhar um conteúdo. Certo? Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts.